Olá turma, tudo bom com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, né? Vamos lá para mais uma aula de física. Aqui é o professor Richard, né? E vou aqui apresentar meu plano de aula. Aqui, professor Richard, componente curricular física, habilidade, e o objetivo dessa aula de hoje é explicar o que é a primeira lei de Newton e demonstrar exemplos, certo? Objeto de conhecimento ou conteúdo. A primeira lei de Newton, lei da inércia. A estratégia, metodologia, aula expositiva, utilizando slides em PowerPoint. As atividades, participação dos alunos ao jogarem o jogo didático. Lá no final da aula eu vou mostrar esse jogo didático, né? Onde vocês poderão colocar o nome de vocês quando finalizarem o jogo. Material de apoio, livro didático, internet. E o registro da frequência será a entrega das atividades via WhatsApp. Vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, primeira lei de Newton, lei da inércia. Mais uma vez, professor Richard. E vamos lá entender o que é a primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia. Em uma linguagem assim mais, digamos, popular, né? O que é a lei da inércia? Um corpo que tende a permanecer parado, que está parado, ele tende a permanecer parado. Um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. O que é que o princípio da inércia diz? Um corpo tende a permanecer em estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme se as resultantes das forças que atuam sobre ele for nula. O que isso quer dizer? Que as forças que estão atuando ali sobre aquele corpo, se elas se anularem, ou o corpo vai continuar parado, ou ele vai permanecer andando em movimento retilíneo e uniforme. Assim, um exemplo que a gente pode utilizar. Quando a gente está num carro, estou indo aqui no carro a 80 por hora, por exemplo. Se eu dou uma freada brusca, o que é que acontece? Meu corpo ele vai ser projetado para frente. É isso que vai acontecer. Se você pensou isso até hoje, pode ir esquecendo logo, porque não é assim que funciona. A gente está aqui no meu carro a 80 por hora, tal, apareceu uma coisa na frente, freia aqui bruscamente. O que é que vai acontecer? O meu corpo ele ainda vai continuar a 80 por hora. Se eu não tiver de cinto de segurança, eu vou me tacar no volante, vou voar no para-brisa. E tudo que tiver dentro do carro também está nessa velocidade, entendeu? Por exemplo, se eu tiver com moeda aqui, alguma coisa em cima do banco, celular, tudo isso vai tender a permanecer naquela velocidade. E no caso desse exemplo que eu dei do carro, por que isso acontece? Porque meu corpo ele vai tender a permanecer parado ali em relação ao carro, né? Ao carro que está andando sobre a superfície da Terra. Se eu tivesse aqui dentro de um trem, por exemplo, um trem, ele está parado, o trem, e eu estou em pé, sem estar tocando em nada. Estou em pé aqui e do nada ele começa a andar. O que é que vai acontecer? Eu vou ser jogado para trás? Não. Aquela reação do meu corpo vai ser ocasionada porque meu corpo vai tender a permanecer
parado, na mesma forma que eu estava. E o trem começou a andar, por isso que eu vou querer ficar naquele lugar, entendeu? A não ser que uma força atue sobre mim, sobre o meu corpo, e eu vá com o trem, por exemplo. Se eu tivesse amarrado em uma corda, a corda iria me puxar, né? Junto com o trem. E no caso de um carro, se ele for fazer uma curva, a força que vai atuar, né, é das minhas mãos sobre o volante, que vai fazer com que lá dentro do motor as rodas façam esse movimento, né, que é para poder o carro não ir sempre em linha reta. Já imaginou, por exemplo, um astronauta está lá no espaço, se ele pegar um objeto qualquer e lançar no espaço, como o espaço tem o vácuo, não tem atrito de nada, qual é a tendência daquele objeto? Vai ser continuar em movimento retilíneo uniforme eternamente. Ele não vai parar, a não ser que ele encontre algum objeto na frente, um asteroide, ou então um planeta consiga atrair ele com a força gravitacional. E é isso. Aqui nós temos o exemplo do cinto de segurança. Por que é que é tão importante a pessoa utilizar um cinto de segurança? Porque, como eu já expliquei anteriormente, se a gente está num carro a determinada velocidade e eu preciso frear, ou então que Deus me livre, né? O carro bate em alguma coisa, o que é que vai acontecer? A força que vai bater no carro, né? Por exemplo, se entrar algum bicho na frente, o carro vai desacelerar, mas meu corpo ainda ele vai continuar na mesma velocidade que estava. Então, o cinto de segurança é que vai fazer o meu corpo desacelerar. Por isso que é muito importante todo mundo usar o cinto de segurança, para evitar algo mais sério, né? Porque se a pessoa estiver indo, por exemplo, 100 por hora, não é só o carro que está indo a 100 por hora, a pessoa também está indo a 100 por hora. E se o carro para de uma vez, a pessoa não para, se não tiver de cinto. O cinto de segurança vai frenar o corpo da pessoa, evitando alguma coisa assim mais séria. E as abas laterais dos carros, dos bancos dos carros esportivos. Aqui nós temos o exemplo, aqui um piloto, e aqui vocês podem ver que o banco do carro, né, ele é mais fechado, que é justamente para quando o piloto for fazer uma curva, tipo, ele vai fazer uma curva, aí a tendência do corpo da pessoa é continuar em repouso, né, em relação ao carro. Mas aí como o carro fez o giro, a força atuante por causa da pessoa, né, que ela induziu o carro a fazer o giro, né? Aí essas proteções laterais vão ajudar a pessoa a não ir muito para um lado nem muito para o outro. Por isso que os carros esportivos são diferentes dos carros tradicionais. E aqui a gente tem um exemplozinho bem simples, que é mostrando, né, um carro indo em uma certa velocidade e do nada ele para, ele freia bruscamente. Aqui a gente pode acompanhar na primeira figura que a pessoa está dirigindo normal. Quando ela freia, qual é a tendência aqui? É que o corpo dela vá para frente? Não que o corpo dela seja arremessado para frente. O corpo dela tende a continuar o movimento. O carro é porque desacelerou bruscamente, certo? E o corpo dela tende a permanecer na mesma velocidade em que o carro estava andando antes. Agora vamos ver aqui outro exemplozinho bem legal. Você pode pegar e fazer na sua casa. Coloque um copo em cima de uma superfície, coloque um papel e uma moedazinha em cima.
Aí você vai pegar e vai puxar rapidamente esse papel. Ao puxar, você vai poder perceber que a moeda vai cair dentro do copo e ela não vai seguir junto com o papel. Por que isso acontece? Porque como a moeda está aqui em repouso, a massa dela tende a permanecer em repouso. Então, a sua ação, essa força que você está aplicando sobre o papel, não vai atingir a moeda. Entendeu? Uma questãozinha de fixação aqui. De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Letra B. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Letra D. A inércia de um objeto independe de sua massa. E letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Aqui você vai assinalar qual é a resposta correta, né? De acordo com a primeira lei de Newton, qual dessas 5 alternativas é a certa? Letra A, né, pessoal? Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Aí você vai perguntar, professor, mas quer dizer que não está atuando nenhuma força sobre ele? Não pode atuar outra força sobre ele? Pode, mas a resultante daquelas forças tem que ser nula para poder corresponder à primeira lei de Newton. A resultante das forças sendo nula, o corpo vai continuar em movimento retilíneo uniforme, ou então ele vai permanecer em repouso. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Agora vou mostrar o nosso joguinho didático. Vamos lá? Eu vou deixar o link do jogo didático no grupo do WhatsApp, e todos vocês poderão brincar lá, jogar, né? E vai valer com a participação de vocês. Bom, pessoal, aqui tá nosso joguinho, é um quiz que eu preparei. Vamos começar aqui. Deixa eu botar esse telinha mais para cá. De acordo com seus conhecimentos sobre a primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Aqui vocês vão ler todas as alternativas, né? Perdão, e selecionar a que estiver correta. Aqui nessa questão, de acordo com seus conhecimentos sobre a primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Todo corpo tende a permanecer em repouso. É isso que a primeira lei de Newton diz? Acho que não, hein? Letra B. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso a força resultante sobre ela seja nula. Isso aí já é mais interessante, não é? A letra C. A resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração. Acho que eu não expliquei nada disso na aula, né? Letra D. As forças de ação e reação têm magnitudes iguais e atuam no mesmo corpo. Ou letra E. A força resultante sobre um corpo é uma grandeza escalar. Qual dessas estaria correta? Eu acho que letra B, né? Letra B seria a alternativa correta. Aí eu preparei outras perguntinhas aqui também. Aí vocês ficam à vontade para brincar com esse quiz. Espero que todos tenham compreendido, né, o que é a primeira lei de Newton. E na próxima aula veremos a segunda lei de Newton e assim por diante. Muito obrigado e até a próxima aula.